pessoal, quero refletir com vocês hoje um texto que está em Lucas capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 7. É um texto que falou muito ao meu coração essas semanas. Eu ouvi uma palavra do pastor Davi Guimarães no curso de qualificação cristã que está acontecendo lá na Igreja Batista Maús todo domingo. E isso me fez pensar muito sobre várias coisas. E eu queria compartilhar com vocês. Então o texto diz o seguinte, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz um filho primogênito, se envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Texto bastante conhecido, né? Fala sobre o nascimento de Jesus. Só porque eu queria nesse momento, né, não quero focar especificamente no significado do nascimento de Jesus, que é fantástico para a história humana, mas sobre esse último versículo, que diz que ela deu à luz, Maria, o seu primeiro filho, envolveu em panos e deitou ele numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, como conta a história, José precisou subir, né, de acordo com o texto aqui do decreto de César Augusto, que era necessário que todo mundo se alistasse. E ele subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, até a Judéia. E nesse percurso, né, nessa caminhada, Maria estava perto de dar à luz. E é interessante que, se vamos tentar imaginar a cena, né, então uma mulher já próximo aos seus 9 meses, ou já nos seus 9 meses, passando lá pelas estalagens, hospedarias, os hotéis da época, e no desespero tremendo, pedindo um local, um quarto, né, um ambiente, para que ela pudesse ter o seu primeiro filho. E de acordo com o Evangelho de Lucas, né, com o Dr. Lucas, eles não conseguiram. E por isso ela teve que improvisar. E Jesus, o Rei dos Reis, teve que nascer de forma simples e inadequada, pois não conseguiu lugar em nenhuma estalagem. E a gente pergunta, por quê? Algo assim que eu nunca tinha parado para pensar. Por quê? Porque Maria não conseguiu um lugar para poder dar à luz ao seu filho. E que não era qualquer filho, né? Era Deus encarnado, era o Messias, era o Cristo. E ela não conseguiu. Será que foi apenas para cumprir as Escrituras, né, conforme é dito? Será que foi apenas um desígnio de Deus, que tinha que ser assim? Qual realmente é a razão principal? Era para reforçar a simplicidade do Rei dos Reis, que poderia ter nascido num palácio, poderia ter ostentado fama, fortuna, e ele quis mostrar realmente que essa não é a ideia do reino? Também, creio que tudo isso faz parte de todo esse projeto divino. Mas eu queria focar em algo que eu acredito que também faz parte dessa história. E esse significado, ou seja, a razão, a explicação disso, encontra-se lá no livro de Levítico, onde existe um texto, né? Existe uma orientação de Moisés, uma orientação mosaica, uma orientação judaica da lei de Israel, onde diz que a mulher, após a gravidez, ela se torna impura. É interessante que quando ela dá à luz, ela tem primeiro 7 dias de impureza, onde depois ela precisa oferecer um sacrifício num templo. Depois de 7 dias ela precisa também cortar o prepúcio do filho, tem toda aquela tradição da questão da circuncisão. E depois ela passa mais 33 dias impura, onde ela não pode tocar em nada.
contaminada, e tudo aquilo que ela tocar também vai se tornar impuro. E se vocês perceberem, é uma das razões pelo qual ela não consegue um lugar para se hospedar. Porque eles estavam numa cidade onde moravam judeus, religiosos, pessoas que tomavam a lei como regra santa, e que é. Ou seja, eles estavam cumprindo a religião deles. A religião dizia que uma mulher, depois de grávida, ela era impura. Ela teria que passar 40 dias nesse processo de purificação. E tudo aquilo que tocasse essa mulher também se tornaria impuro. Então imagine na cabeça, né, de um dono, de uma hospedaria, de uma estalagem, onde aparece uma mulher que está prestes a dar luz. Ou seja, ela não ia dar luz daqui a um mês, daqui a alguns meses, ela não ia passar um tempo ali para depois ir embora, não, ela estava prestes a dar luz. Então, para qualquer dono de hospedaria, qualquer dono de hotel, ele entenderia que ele teria que fechar o seu ponto comercial por no mínimo 40 dias. E ninguém ia se hospedar lá, né? Nenhum judeu consciente da religião iria querer estar naquele local porque também estaria impuro. E logicamente, as pessoas que não deram esse espaço, né, a Maria e a José e a Jesus, elas estavam respeitando a religião. E é nesse ponto que eu queria focar esse momento de reflexão. A religião aqui, ela excluiu. Porque imagina como a devoção à religião nesse momento foi cruel. Em nome da religião, muitas pessoas, né, muitos donos de hospedaria, de hotéis, deixaram a mulher grávida a ponto de dar à luz ao Deus dará. A sua própria sorte. Onde ela teve que improvisar um local, ninguém sabe onde, ninguém sabe como. Até culturalmente falando, né, nos filmes, nos discursos, dizem que ela foi para um local, uma estrebaria, um lugar onde tinha animais. E que na verdade o texto não fala sobre isso. O texto diz que foi uma manjedoura que ela usou, mas essa manjedoura ela pode ter usado em qualquer lugar. Mas esse não é o ponto da mensagem. Mas essa é a reflexão que fica. O homem mais importante do mundo, o próprio Deus encarnado, Salvador da humanidade, ele nasceu em condições precárias, desumanas, em nome da religião. A religião proporcionou para Jesus um tratamento de descaso, desumano. Colocou ele à margem, tirou todo o direito que ele como ser humano tinha de nascer nas melhores condições possíveis. Em nome da religião. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado. A ideia aqui não é dizer que não, então a religião em si ela é ruim. Não, na verdade não é isso. A religião ela tem o seu propósito na história. Ela tem o seu propósito divino. Mas nós precisamos entender. Ela é um mero instrumento de Deus colocado nas mãos dos homens em prol do próprio homem. O ser humano está acima da religião. Na verdade, o ser humano está acima de todas as coisas que Deus instrumentalizou. Porque o ser humano, como diz a palavra, é mais importante que o mundo inteiro. Por isso, você que tem religião, ou que professa como eu professo, tome muito cuidado quando você estiver em xeque entre a religião e um ser humano. Porque a ideia de Deus é que a gente esteja sempre em favor do ser humano, em favor do bem-estar do ser humano, do cuidado do ser humano. É por isso que eu gosto sempre de repetir aquele texto que fala sobre os últimos dias. E quando o Mestre diz, aqueles que estarão aproveitando o gozo eterno, ele fala, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestisse. E pergunta a ele quando foi que fizemos isso, Senhor, e ele fala, quando fizeram um desses meus pequeninos, a mim me fizeram. O foco é o ser humano. E esse mesmo problema que está relatado lá na parábola do bom samaritano, onde Jesus conta que um judeu, depois de acometido de um assalto, ele ficou no meio do caminho,
quase morto. E o relato fala que passou 2 personagens da religião judaica, um levita e um doutor da lei. E também, se pensarmos um pouco, vamos perceber que existe uma explicação em relação à religião naquele momento. Eles dois estavam indo celebrar, estavam indo ao templo. E a Bíblia também fala lá no Velho Testamento que quando uma pessoa está morta e alguém toca nele, essa pessoa se torna impura e ela ficaria inapropriada para realizar qualquer tipo de cerimônia, até o momento da sua purificação. E existe uma grande probabilidade de se pensar que aquele levita e aquele doutor da lei não ajudaram aquele homem que estava na rua jogado, porque estava quase morto, ou seja, não sabiam se ele estava morto ou não. Eles precisam tocar para descobrir isso. Mas em nome da religião eles preferiram passar direto. Diferente do samaritano, que parou, acolheu aquele homem e levou para dar os primeiros cuidados. Então o que eu quero dizer nesse momento, que tenhamos cuidado para que não venhamos, em nome da religião, excluir, em nome da religião, abandonar, em nome da religião, julgar, em nome da religião, colocar à margem qualquer ser humano que seja. Porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Tudo aquilo que Moisés escreveu e determinou, ele disse: Jesus, eu vim cumprir. Mas muitas vezes Jesus rompeu com o que estava escrito em nome de seres humanos. Como ele mesmo falou, quantas vezes ele curou no sábado, enquanto os religiosos da época diziam: você não poderia fazer isso, porque a religião diz que é proibido fazer qualquer coisa no sábado. Jesus diz: não posso eu fazer o bem em qualquer outro dia? Jesus matou a fome no sábado. Jesus ele rompeu vários paradigmas religiosos em nome ao amor aos seres humanos. Então, quando pensarmos na religião, vamos entender o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 13. Ainda se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sem amor, a religião é vã. Sem amor, a religião é nada. Sem amor, a religião é morta. Use a religião. Não deixe a religião lhe usar. Que Deus nos abençoe.